Vamos continuar a partir de João, capítulo 1, do versículo 19 em diante. Apenas recapitulando, nós vimos que o objetivo do Evangelho de João, segundo João, melhor dizendo, é mostrar este verbo, este logos, o Deus feito carne, encarnado entre nós, com o objetivo de exaltar a Cristo sendo o próprio Deus, sendo o Filho de Deus, e também de combater o gnosticismo, que é aquela ideia de que Cristo, apesar de nós vermos o corpo dele, ele não seria, de fato, ele em si, aquele corpo físico, mas seria um holograma, um fantasma. Não seria de fato aquilo porque, segundo o gnosticismo, a matéria é ruim, então Cristo não poderia ser encarnado, não poderia estar aqui. Então, João escreve esse evangelho para isso. Nós vimos nos primeiros versículos ele mostrando quem é este Cristo, citando que ele é a luz verdadeira, citando que através do nome de Cristo nós podemos ser feitos filhos de Deus. E a gente iniciou ontem a ler aqui o testemunho de João Batista. E aí, só voltando 3 versículos para a gente pegar o contexto, o que João estava escrevendo, João apóstolo? João testificou dele, Cristo, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, de que Cristo, ele já era antes de João, ou seja, ele já existia. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Até que a gente leu ontem sobre essa graça abundante. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Até que nós comparamos a questão da lei comparado com a graça. E por fim nós também lemos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E aqui nós lembramos de um dos títulos do Senhor, que é Deus conosco. Então agora continuando a partir do versículo 19, é interessante a gente ver um pouquinho sobre João Batista. O que nós podemos extrair um pouquinho da história dele, até para a gente entender melhor o porquê das ações de João Batista. No versículo 19, é escrito o seguinte: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Isso aqui é uma coisa interessante, vamos lá. Quando a gente vai lá em Mateus, deixei aqui anotado no papel, Mateus capítulo 3, vamos ver o que é citado no Evangelho de Mateus sobre João Batista. Olha que interessante. E naqueles dias, ou seja, nos tempos estavam próximos ali do Senhor iniciar seu ministério, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, esse aparecimento, entre aspas, de João Batista causou certamente um grande alvoroço, visto que nós vemos como que João Batista, ele recebeu pessoas perguntando quem era este. João Batista ele teve problemas com Herodes, não obstante que foi preso posteriormente por uma denúncia que João Batista fez acerca de pecado de Herodes. E então a gente vê João Batista sendo um profeta muito influente. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este, no caso, João Batista. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Uma coisa importante de citar sobre isso é que João Batista, ele tinha essa ideia, né? Eu vou falar uma palavra difícil agora, ascética, essa ideia de tentar ficar afastado de tudo, de ter uma entrega total. Então, ele estava pregando no deserto, estava com uma veste de pelos de camelo e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Observa que interessante. Vamos guardar essa informação, porque a gente vai precisar dessa informação daqui a pouquinho. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele
muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vamos lá fazendo alguns pontos aqui. A gente vê então o tamanho do impacto de João quando Jerusalém e Judeia e a província de Centro do Jordão ia ter com ele. E estes eram batizados no Rio Jordão confessando seus pecados. É importante considerar também que para o judeu essa ideia de uma imersão, de um mergulho, essa ideia não era uma novidade, visto que eles já tinham práticas assim na lei. Por exemplo, depois os irmãos pesquisam sobre... que depende da tradução. Pode ser mikvah ou mikveh, uma espécie de purificação que era feita. Você usava alguns itens, você mergulhava a pessoa, mas tipo uma lavagem, em um certo aspecto. Então não era uma surpresa esta ideia a qual está citada aqui do batismo. E João Batista, vendo o que aqueles fariseus, aqueles camaradas que estavam chegando ali para serem batizados, ele sabia de que eles não estavam sendo sinceros, porque a intenção deste batismo de João era para confessar pecados. E ele sabia que, na verdade, não estava vendo um real arrependimento daqueles fariseus. Na verdade, o que estava acontecendo com eles, os saduceus, daqueles líderes religiosos como um todo, é de que eles estavam tentando fugir da ira futura, como o versículo 7 diz, fugir da ira futura. E aí o que ele diz para eles? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque lembra que a gente falou do orgulho que aquela nação tinha de ter aquela linhagem abraâmica, de ser o povo escolhido de Deus? Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que interessante. Bom, aqui nós já vemos um pouco do impacto da aparição e da personalidade de João Batista. Ainda sobre João Batista, acho importante a gente fazer uma citação que vai ser útil para a gente continuar o texto. Ali no capítulo 11, quando João Batista ele estava encarcerado, João Batista estava passando por um momento muito difícil de sua vida. E ele teve os seus desafios, ele teve as suas dúvidas. Então, olha que interessante. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olha que interessante. João Batista tem aquele momento de dúvida dele. E Jesus tem uma resposta muito sábia. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E quando a gente continua vendo aqui o texto, Jesus, estando com aquele povo ao seu redor, ele falou sobre João Batista. Olha só o que Jesus fala sobre João Batista. E vocês vão ver como que isso é importante para todo o texto que a gente tá vendo aqui no Evangelho de João. E partindo daqueles discípulos, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. A gente leu esse versículo ontem, inclusive. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui a questão é de que o próprio Senhor vai explicar agora, logo em seguida, de que até João Batista nós estávamos citando aquilo que nós chamamos de lei e profetas. A partir de Cristo,
a partir deste momento, nós já não estamos mais sobre aquela religião judaica, sobre aquela lei e profetas, mas agora nós já estamos com o próprio Cristo. Então é até aquilo que nós às vezes citamos, que Paulo fala sobre isso, da dispensação da plenitude dos tempos, ou às vezes a gente chama de que nós estamos no tempo da graça. Agora nós estando com Cristo, nós não estamos mais embaixo da lei. Então o que acontece? Que entre aqueles, quando ele diz que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. No sentido aqui, que ele foi aquele profeta que foi aquele que preparou o caminho para que Cristo chegasse. Ele teve uma importância muito grande dentre os profetas que o Senhor enviou dentro do seu povo. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele, no sentido de que agora, nós estando com Cristo nesta dispensação da graça, agora nós já estamos numa posição, nós já estamos por estarmos neste reino que o Senhor nos trouxe, no reino dos céus, nós já estamos numa posição diferenciada. E aí o Senhor continua dizendo: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Guardem esta informação do versículo 14, que este é o Elias que havia de vir. Isto porque havia uma citação do Antigo Testamento que falava acerca de um Elias que viria ali antes do resgatador, antes do Messias. E por que é importante a gente guardar essa informação que o Senhor Jesus fala? Porque a gente vai ver João Batista negando ser este Elias, aqui no texto que a gente vai ler aqui de João capítulo 1. Por quê? Por causa que aqui nesse sentido, o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Ele está tentando fazer uma analogia acerca da importância de João Batista. João Batista sendo este que preparou o caminho para o Messias. Então, nisto, de fato, este é o Elias que havia de vir. Já João, vamos voltar agora lá no texto onde nós estávamos, em João capítulo 1, ali a partir do versículo 19. Lembra que a gente estava vendo aqui que os judeus mandaram em Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem a João Batista: quem és tu? E João Batista confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista, ele não se vangloriava: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E olha só, João Batista responde: não sou. Aí eles perguntam: és tu o profeta? Respondem: não. Olha que interessante. Aqui, João Batista está negando ser Elias, porque aqui ele está respondendo no sentido literal, como se ele fosse, de fato, a volta de Elias. Ele não é Elias. E o Senhor Jesus, já em Mateus, na citação que Mateus deixa, ele diz que João é Elias, mas no sentido, eu vou dizer figurativo, no sentido de que ele era aquele profeta que havia de vir antes ali da chegada do Messias. Portanto, aqui no versículo 21, João Batista diz que ele não é o Elias, porque ele de fato não é o Elias. E aí, eles continuam perguntando: és tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E o João Batista respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Observe que esta mesma citação que Mateus faz ali no capítulo 3. Antes da gente continuar, ainda é interessante a gente pescar mais um detalhe sobre João Batista, no caso. Lembra que havia deixado bem citada ali a questão de que João Batista tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de garfanhotos de mel silvestre. Observe, então, essa característica de João Batista. Agora, voltando lá no capítulo 11, onde nós estávamos agora mesmo, olha que interessante, continuando o texto, a partir de onde nós paramos, que o Senhor Jesus fala:
Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, ou seja, tendo essa separação total. Ele não comia nem bebia. E dizem dele, tem demônio. Ou seja, João Batista estava afastado de tudo isso. E ainda assim eles acusavam João Batista. E aí veio o Filho do Homem, veio o Senhor, comendo e bebendo, visto que o Senhor Jesus ele não tinha essa dieta diferenciada. O Senhor Jesus ele viveu como um homem normal. Então veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e também reclamam, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão. E aí acusam ele, amigo de publicanos e pecadores. E aí o Senhor Jesus diz, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então é interessante esse contraste. João Batista tinha uma dieta totalmente separada. O Senhor Jesus não. Mas mesmo assim, seja com toda essa separação ou não, eles estavam arranjando motivos para reclamar. Eles estavam arranjando motivos para acusar. Então, de fato, eles estavam enrijecidos, estavam endurecidos. Eles não aceitavam a Cristo. E continuando o texto onde nós estávamos, ali, ó, a gente parou no versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Em algum momento oportuno, nós podemos voltar lá em Mateus 3 para a gente ler sobre aquela questão do batismo de João. E, por fim, versículo 28, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.